Para quem não me conhece, que está entrando aí na nossa live a primeira vez, meu nome é Juliano. Para você que você é bem-vindo aqui nessa live, você é bem-vindo aqui no nosso culto prayer. E eu queria te pedir mesmo que você ficasse com o teu coração bem aberto, bem atento aí ao que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. No capítulo 14 de Mateus tem uma história que todos nós conhecemos muito. 14, verso 28, disse a Pedro: venha. Eu vou ler de novo para você. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter um encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu a ele e disse: venha. A palavra de hoje, o título quer dizer assim: palavras que geram o sobrenatural nas nossas vidas. No livro dos Evangelhos, e também em toda a Bíblia, mas eu quero falar mais dos Evangelhos. Os Evangelhos é cercado de palavras que geram o sobrenatural nas nossas vidas. Ele é cercado de palavras gerando novas realidades na vida de muitos que tiveram contato com Jesus e com os discípulos. Bill Johnson, ele é pastor da igreja Bethel, aqui na Califórnia. E ele lançou um livro muito lindo que diz assim: quando os céus invadem a terra. E nesse livro tem uma frase que marcou muito, que essa frase diz assim: a fala tem o poder de criar realidades no mundo espiritual antes mesmo que essa palavra se manifeste no mundo natural. Quando eu li essa frase de Bill Johnson, eu comecei a entender que existem palavras que são palavras de determinação, mas existem palavras que elas começam a ter um efeito tão grandioso, tão sobrenatural, que quando nós mencionamos essas palavras, o mundo espiritual começa a se manifestar em nosso favor. E a primeira coisa que nós analisamos nesse texto aqui, do Evangelho de Mateus 14, 28, é que essa palavra, ela é pautada em dois movimentos e uma palavra. Dois movimentos de Pedro e uma palavra de Jesus. A palavra que Jesus disse na tradução grega quer dizer assim: venha. Mas essa palavra tem uma outra tradução. E é uma tradução muito linda que diz assim: aproxime-se. Todos os dias nós recebemos palavras de ordem. Palavras que verdadeiramente são imperativas e que alavancam as nossas ações. E é verdade que palavras são capazes de gerar vida e morte. Palavras são capazes de dar destinos para nossas vidas, dar rotas para nós. Palavras geram força e impulsionam movimentos. Nós vamos lá no livro de Gênesis, nós vemos o Senhor nosso Deus, baseado na palavra, baseado no verbo, dizendo haja, e coisas se transformando, coisas que não haviam, começando a existir, porque basta uma palavra do nosso Deus, para que todas as coisas, na minha vida e na sua vida, mudem. Amém. Ei, o Espírito Santo está falando comigo e com você nessa noite. Há uma palavra sobrenatural fluindo do trono de Deus para a nossa vida. E essa palavra está dizendo: ei, não é e nunca foi sobre coisas ou causas naturais ou leis da física. Não, verdadeiramente não é sobre isso. Mas o Espírito de Deus nos diz: a minha palavra não caminha no natural, ela abre caminho no sobrenatural. Eu quero mencionar essa frase de novo, para que essa frase caia no teu entendimento, caia no teu espírito, em nome de Jesus. Não são sobre coisas físicas, não são sobre coisas naturais. Meu irmão, Deus não se manifesta nessas coisas, Deus se manifesta no
sobrenatural. Palavras são lançadas do reino sobrenatural para que essas palavras se tornem realidade nas nossas vidas. A palavra do Senhor não caminha no natural. A palavra do Senhor, ela abre caminho no sobrenatural. Aleluia. Nessa noite há uma palavra se movendo sobre a sua vida. Creia. Você que está conosco aqui pela web, há uma palavra de Deus se movendo em direção à sua vida. Eu vejo mesmo pelos olhos da fé. Palavras sobrenaturais saindo como da boca de Deus agora. Como está no Salmo 91, que o Senhor dá ordem aos seus anjos em nosso favor. Eu vejo mesmo palavras sobrenaturais saindo da boca de Deus. Saindo da boca de Deus ao seu respeito agora. Dando ordens para que a enfermidade saia. Dando ordem para que haja libertação. Dando ordem para que novas portas se abram. Dando ordem para que novos começos sejam imputados na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor, eu não acredito. Talvez você deve estar falando. E eu não te recrimino por isso. Está tudo certo. Até a linha B. Sabe por quê? Porque hoje a igreja e as pessoas, eu não quero generalizar, mas uma grande parte dela tem uma dificuldade muito grande de acreditar em palavras sobrenaturais. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de acreditar que da boca de Deus ainda pode sair sentenças para a minha vida e para a tua vida. É muito mais fácil muitas vezes dar lugar a promessas. Nós acreditamos em promessas políticas muitas vezes, mas nós não acreditamos muitas vezes naquilo que sai da boca de Deus. As pessoas não conseguem mais dar ouvidos a palavras sobrenaturais. É muito mais fácil hoje em dia as pessoas acreditarem em uma promessa vã, talvez em uma profecia mal colocada, do que na palavra de Deus. Do que acreditar que você vai dizer ao monte uma palavra sobrenatural e o monte se transportará de lugar. Eu quero liberar nessa noite 2 chaves de acesso para você, para que você entenda esse texto, para que você comece a caminhar por palavras sobrenaturais, para você entender que o Deus que fez no passado ainda faz nos dias de hoje. Glória a Deus. Ei, Glória a Deus. como nós lemos esse texto de Mateus 14, eu quero liberar uma chave para você, que a primeira chave foi que Pedro desceu. Repita comigo, você que está aí, que nos assiste. Pedro desceu. Parece simples, mas é necessário uma ação. Uma mudança de comportamento. Um move, como nós gostamos de dizer aqui nos Estados Unidos. Um movimento, meu irmão, seu nessa noite, em direção a Jesus, pode mudar a tua história, pode mudar a história da tua vida, pode mudar a história da tua família, pode trazer novas realidades para você. Creia em nome de Jesus. Pedro teve que descer ao nível da água. Saiu do barco e desceu ao nível da água. Descer ao nível da água é deixar a sua estabilidade humana, o conforto do seu barco, e descer para a estabilidade da água, descer no nível do sobrenatural. Desce, meu querido, desce, minha querida, desce do barco. Sabe por quê? Porque é no nível da água que Jesus te espera, é no nível da água que Jesus vai te encontrar. Aleluia. Ele te espera para você viver o que você nunca viveu. Ele te espera para você sentir o que você nunca sentiu. Ele te espera para você ousar o que você nunca ousou. Ele te espera para você caminhar aonde você nunca caminhou. O nível da água é onde ele te espera para viver um verdadeiro milagre. Ei, pastor, me desculpa. Talvez você esteja dizendo, descer num lugar instável parece para mim uma insensatez.
Você deve estar pensando assim, esse pastor está falando e eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo caminho em meio à minha tempestade. Eu não estou vendo nenhuma rota em meio a essa água toda. Eu não estou vendo um lugar seguro para mim. O problema é esse. Eu entendo, nós somos uma geração de streamers. Nós somos uma geração HBO. Nós somos uma geração Cinemax. Nós somos uma geração Netflix. Aonde tudo que eu vejo, tudo que meus olhos contemplam, é o que faz sentido para mim. O sentido sensorial que tem guiado essa geração são os olhos. Mas presta atenção, o que está escrito em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e não pelo ver. Se você está ouvindo essa palavra nessa noite, tome posse dela. Creia, porque a fé vem pelo ouvir e não por ver, meu irmão. Há uma geração sendo roubada, que fica aqui, ó, arrasta para cima no celular, mas não fica mais no seu quarto, não fica mais na sala, dizendo assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. É uma geração que vive por vista, mas nessa noite Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer essa palavra ser uma verdade absoluta nas nossas vidas. Amém, aleluia. Vocês estão sendo guiados Glória a Deus. pelo sentido sensorial errado. Abra os seus ouvidos nessa noite. Ei, escuta. O Espírito Santo está falando. Desce. Talvez você está falando assim: pastor, como eu vou descer? O que vão achar de mim se eu descer? O que vão achar de mim se eu mudar de religião? O que vão achar de mim se eu parar de ser ateu? O que vão achar de mim se eu deixar meu intelecto de lado para começar a viver a fé? Ei, não importa o que o mundo acha de você. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. Quando Pedro desce, etimologicamente, sugere um movimento de ação que traduz em uma realidade. Rendição voluntária à vontade de Deus. Representa um passo de fé, uma confiança na palavra. O sobrenatural daquilo que é fé e que não é visível. É mais ou menos assim, ó. Jesus falou, eu desço. Jesus falou, eu caminho. Jesus falou, eu me movo. Jesus falou, eu creio. Glória a Deus. A sua ousadia nessa noite pode fazer você viver uma experiência, a experiência mais extraordinária da sua vida. Desce do barco, porque na experiência de Pedro foi um ato que transcendeu o mero movimento físico. Foi um símbolo de obediência, de coragem, uma resposta ao comando de Jesus. Glória a Deus. Eu quero correr, que eu já estou atrasado. A segunda palavra de comando, a primeira foi desce. A segunda palavra de comando que eu quero dar para você viver, uma palavra sobrenatural na sua vida, é aproxime-se. Primeiro, desce. Desce do pedestal onde você está, desce da situação onde você está e se aproxime. A palavra aqui traduzida nesse verso, quando nós traduzimos em português venha, esse venha foi traduzido do grego, que é apenas um venha. Mas a palavra utilizada aqui, muitos teólogos defendem que ela foi escrita em aramaico. E a palavra em aramaico quer dizer assim, ata. Ata não é venha. Ata é um comando de empoderamento. Pastor, eu não estou entendendo, vou te explicar. Não foi um simples chamado para Pedro. Não foi Jesus falando assim, vem. Foi Jesus dando um comando divino. É mais ou menos assim como você pega a Bíblia King James, você vai ver Pedro respondendo a Jesus. Jesus, pelo teu comando, eu vou até você. Jesus, pelo teu comando, eu creio. Jesus deu um comando para Pedro, meu irmão. Jesus só não chamou ele para vir, não. Jesus deu um comando. Chamar, meu irmão, você para um comando é diferente, sabe por quê? Porque um comando coloca você debaixo de uma patente.
Quem aqui já fez exército entende bem o que eu vou falar. Quando o seu sargento te dá uma ordem, no sentido de dar um comando, ele fala para você assim, ó, vai e faça isso. Ele está te colocando debaixo da patente dele. Pedro pergunta, Jesus, se é tu mesmo, eu posso ir ao teu encontro? Jesus disse assim, ata, Pedro, sobre a minha palavra sobrenatural, eu te empodero. Sobre a minha palavra sobrenatural, eu te empodero, Pedro. Ata, que quer dizer, Pedro, eu estou te dando um comando, desce e venha, mas venha baseado não só no meu convite, venha no meu comando, aproxime-se, Pedro, disse Jesus. Quando Jesus diz, ata, Pedro, aproxime-se, Jesus estava dizendo assim para Pedro, Pedro, eu te dou o poder de viver o mesmo sobrenatural que eu estou vendo aqui agora. Você não entendeu, eu vou te explicar de novo. Jesus estava pisando sobre a água, amém? Quando Jesus fala assim para Pedro, Pedro, ata, Pedro, pode vir. É como se Jesus estivesse falando assim para você, Pedro, vem, pisa sobre as águas, porque a mesma experiência que eu estou vivendo, você vai viver baseado na minha palavra sobrenatural. Deus naquele momento está dizendo assim para Pedro, Pedro, eu te dou autoridade, eu te dou comando para a água, meu irmão, ser mudada de fase, baseada na tua fé. Pedro, você vai experimentar a mesma coisa que Moisés experimentou. E que também eu estou experimentando aqui, Pedro. Você vai controlar a transição de fase da água, Pedro. O terreno que é líquido vai se transformar em sólido para você pisar. Isso não é uma escolha. Isso é a consciência que fé não é lógica humana. Essa palavra te dá uma direção e te mostra que no sobrenatural, ainda que você esteja num terreno ou numa superfície, esteja pisando numa superfície que para você ela é incerta, Deus cria um chão para você andar. Ele te empodera para você dizer assim, ei, esse terreno que eu estou pisando que é instável, a partir de agora vai se tornar estável para a glória de Deus. Não se preocupe com o terreno instável, não. Se é rarefeito ou não. Se é caminho em meio à terra seca ou não. Se tem paredes de água no meio do caminho ou não. Se é deserto ou terra fértil. O que te move é uma palavra. O que te move é uma palavra.